Ele tinha milhões, poder e controle, até entrar em um mercado comum e se deparar com a mulher que amou lutando para alimentar os próprios filhos. Se você gosta de histórias como essa, não deixe de se inscrever neste canal. Postamos todos os dias continuando. O reencontro. A chuva fina de março cobria São Paulo como um véu cinzento, e Rafael Almeida Santos dirigia seu Porsche pelas ruas do Itaim Bibi com a mesma precisão mecânica com que conduzia seus negócios. Aos 38 anos era dono de uma das maiores redes hoteleiras do país, um império construído tijolo por tijolo através de uma disciplina que beirava a obsessão. Sua agenda estava repleta de reuniões estratégicas, jantar com investidores japoneses e, no final da noite, mais uma conversa com Camila sobre os detalhes do casamento marcado para dezembro. Camila Mendonça, filha de um dos maiores pecuaristas do Centro-Oeste, era a noiva perfeita segundo todos os critérios que importavam. Formação em administração pela FGV, família tradicional, contatos influentes e uma beleza discreta que combinava perfeitamente com eventos sociais. O casamento seria celebrado na fazenda da família dela, em Mato Grosso, e já havia sido tema de 3 matérias na revista Vogue. Era uma aliança que fortaleceria os negócios de ambas as famílias e consolidaria a posição de Rafael como um dos empresários mais influentes da nova geração. O telefone tocou no momento exato em que ele parava no sinal da Avenida Faria Lima. Era seu sócio, Marcos, ligando de Londres sobre a aquisição de uma cadeia de hotéis no litoral português. Rafa, os portugueses aceitaram nossa proposta, mas querem fechar até sexta-feira. Preciso que você analise os contratos hoje ainda, disse Marcos com a empolgação característica quando fechava um bom negócio. Perfeito. Manda tudo por e-mail que eu reviso ainda. Hoje? Rafael respondeu, já calculando mentalmente os próximos passos da expansão internacional. Aliás, cancela meu jantar de amanhã com o pessoal da construtora. Vamos precisar focar total nisso. Eram essas decisões rápidas e assertivas que haviam levado os hotéis Almeida Santos a faturar mais de 200 milhões no ano anterior. Rafael não conhecia meio termo. Ou as coisas eram feitas com excelência total, ou simplesmente não eram feitas. Essa filosofia havia funcionado perfeitamente em todos os aspectos da vida dele, desde a época da faculdade até a construção do império hoteleiro. Quando desligou o telefone, percebeu que estava próximo ao mercado, onde sua mãe, Beatriz, sempre fazia compras quando ele era criança. Um impulso nostálgico o fez entrar no estacionamento. Talvez fosse uma forma de desacelerar antes de mergulhar nos contratos portugueses, ou apenas uma vontade inesperada de recordar tempos mais simples, quando as decisões mais difíceis envolviam escolher entre chocolate ou baunilha. O mercado central do Itaim havia mudado pouco nos últimos 15 anos. As mesmas prateleiras apertadas, o mesmo cheiro de pão fresco misturado com produtos de limpeza, a mesma iluminação meio amarelada que dava um tom caseiro ao ambiente. Rafael pegou uma cesta e caminhou lentamente pelos corredores, sem pressa real de comprar qualquer coisa. Era uma sensação estranha estar ali, usando um terno de R$3.000 em um lugar que custava no máximo 300 para abastecer uma família por um mês. Foi na seção de produtos infantis que ele a viu. Marina. O mundo pareceu parar por alguns segundos intermináveis. Ela estava de costas, curvada sobre um carrinho de compras. E mesmo depois de 5 anos, Rafael reconheceu imediatamente a linha delicada dos ombros, o jeito particular como ela prendia o cabelo castanho, com uma presilha simples, o movimento cauteloso das mãos, enquanto organizava produtos na cesta. Marina Silva, a mulher que havia sido sua esposa por 3 anos entre os 20 e poucos e o início dos 30. A mulher que saiu de casa numa manhã de agosto, depois de meses tentando conversar sobre a distância que crescia entre eles como uma ferida mal curada. A mulher para quem ele nunca havia ligado depois do divórcio, convencido de que seguir em frente era sinônimo de não olhar para trás. Ela estava mais magra do que ele lembrava. Muito mais magra. O cabelo, antes sempre bem cuidado, agora estava ressecado e preso de qualquer jeito. Roupa simples, uma calça jeans desbotada
e uma blusa de malha azul parecia grande demais para seu corpo. Mas o que mais chamou a atenção de Rafael foram as duas crianças pequenas sentadas no carrinho. Gêmeos, aparentemente com uns 2 ou 3 anos, ambos com cabelos castanho claros e olhos grandes e expressivos. Olhos que pareciam familiar demais. Rafael sentiu o estômago apertar quando percebeu que Marina estava contando moedas. Literalmente contando moedas, separando uma por uma na palma da mão, enquanto olhava para os produtos no carrinho como quem faz cálculos desesperados. Ela puxou um pacote de fraldas e colocou de volta na prateleira. Depois foi a vez de um pote de papinha infantil. Então um sabonete. A cada item devolvido, os ombros dela pareciam ficar mais tensos. As crianças começaram a choramingar. O menino puxava a blusa da mãe e repetia "mama, fome" em um português ainda infantil, mas perfeitamente compreensível. A menina, um pouco menor, apenas chorava baixinho, esticando os bracinhos para Marina em um pedido mudo de colo. "Só mais um pouquinho, meus amores", Marina sussurrava. E Rafael notou que sua voz estava mais rouca, mais cansada do que ele se lembrava. "A mamãe vai resolver. Tudo, tá bem? Só mais um pouquinho." Foi quando ela se virou que seus olhares se cruzaram. Marina parou de respirar. Literalmente parou, como se alguém tivesse pressionado um botão de pausa na vida dela. Seus olhos castanhos se arregalaram, primeiro com surpresa, depois com algo que parecia uma mistura de vergonha e pânico. As mãos dela tremeram ligeiramente antes que ela se recompusesse, erguendo o queixo naquele gesto orgulhoso que Rafael conhecia tão bem. "Rafael", ela disse, e sua voz saiu quase inaudível. "Marina", ele respondeu, ainda processando a imagem da mulher que havia amado mais do que qualquer outra, agora visivelmente em dificuldades financeiras, com 2 crianças que... Não podia ser. "Como você está?" A pergunta soou ridícula até para ele mesmo. Era óbvio como ela estava. Era óbvio que não estava bem, que estava lutando para sobreviver, que aquelas crianças estavam com fome e que ela não tinha dinheiro suficiente para comprar o básico. "Estou bem", ela mentiu, instintivamente colocando as mãos sobre os ombros dos gêmeos em um gesto protetor. "E você? Vi nas revistas que vai se casar. Parabéns." Rafael mal ouviu a parte sobre o casamento. Ele não conseguia parar de olhar para as crianças. O menino tinha exatamente o mesmo formato de rosto que ele tinha nas fotos de infância. A mesma linha da testa, o mesmo nariz pequeno e arrebitado. A menina tinha os olhos de Marina, mas algo na expressão lembrava sua irmã mais nova, que morreu quando ele ainda era adolescente. "São seus filhos?" ele perguntou, embora a resposta já estivesse martelando em sua cabeça como um alarme ensurdecedor. Marina hesitou, apenas por 1 segundo, mas foi tempo suficiente para que Rafael soubesse a verdade antes mesmo que ela abrisse a boca. "São", ela disse simplesmente. "Que idade eles têm?" 2 anos e 8 meses. Rafael fez os cálculos rapidamente. O divórcio havia sido finalizado em abril de 3 anos atrás, mas eles tinham se encontrado algumas vezes depois disso. Tentativas frustradas de reconciliação, noites em que a solidão falava mais alto que o orgulho, encontros carregados de nostalgia e uma intimidade que nunca havia realmente desaparecido. A última vez havia sido em julho, exatamente 9 meses antes do nascimento provável das crianças. "Marina", ele disse, e sua voz saiu mais grave, mais intensa. "Eles são meus." Ela fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo coragem para quebrar uma represa que segurava águas turbulentas há anos. "São." A palavra caiu entre eles como uma bomba. Rafael sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Filhos. Ele tinha filhos. 2 filhos que estavam ali, a poucos metros dele, e que ele nunca soube que existiam. "Como assim?" ele conseguiu perguntar. "Por que você nunca me disse? Por que nunca?" "Eu tentei." Marina o interrompeu, e havia uma raiva antiga em sua voz. "Eu tentei te contar, Rafael. Liguei, mandei mensagens, até fui na sua empresa. Você nunca respondeu." "Nunca." "Isso não é verdade", Rafael disse automaticamente. "Eu nunca recebi nada. Se eu soubesse..."
Soubesse o quê? Marina perguntou, e agora as lágrimas começavam a se formar em seus olhos. O que você teria feito? Mandado um cheque? Oferecido uma pensão em troca de silêncio? Não me venha com essa, Rafael. Você sempre foi muito bom em ignorar o que não convinha para seus planos. As crianças começaram a chorar mais alto, assustadas com o tom alterado da conversa. Marina imediatamente se abaixou e começou a acalmá-las, sussurrando palavras carinhosas enquanto limpava suas lágrimas. Meus amores, está tudo bem, ela dizia. Miguel, Helena, mamãe está aqui. Está tudo bem. Miguel e Helena. Eles tinham nomes, personalidades. O menino Miguel era mais agitado e se debatia no carrinho querendo sair. A menina, Helena, era mais observadora e olhava para Rafael com uma curiosidade que partiu o coração dele. Rafael tentou se aproximar, mas Miguel imediatamente se escondeu atrás de Marina enquanto Helena começou a chorar. Eles não te conhecem, Marina disse, e havia tristeza em sua voz agora, não mais raiva. Para eles, você é um estranho. A dor dessas palavras foi física. Rafael sentiu como se alguém tivesse socado seu estômago com força total. Seus filhos, seus próprios filhos não o conheciam. Tinham medo dele. Se escondiam quando ele se aproximava. Marina, ele disse, e sua voz estava quebrada. Eu juro que nunca recebi nenhuma mensagem sua. Se eu soubesse, se eu tivesse a menor ideia... Não importa mais, ela disse, recompondo-se e voltando a contar as moedas. Eles estão bem, nós estamos bem. Não precisamos de nada. Mas era óbvio que precisavam. Rafael olhou para o carrinho meio vazio, para as roupas desgastadas, para o rosto magro de Marina, para as crianças que claramente estavam com fome. Elas não estavam bem. Estavam sobrevivendo, mas não estavam bem. Deixa eu ajudar, ele disse. Por favor, deixa eu pelo menos pagar essas compras. Não, Marina respondeu firme. Não precisamos da sua caridade. Não é caridade, Rafael disse, tentando controlar a frustração. São meus filhos, Marina. Pelo amor de Deus, são meus filhos. As pessoas começaram a olhar. O tom da discussão estava chamando atenção, e Marina ficou visivelmente constrangida. Ela sempre odiava ser o centro das atenções, especialmente em situações desconfortáveis. Abaixa a voz, ela sussurrou. Por favor. Rafael respirou fundo, tentando se acalmar. Havia tanta coisa que ele precisava entender, tantas perguntas que precisavam ser respondidas. Mas ali, no meio do mercado com as crianças chorando e pessoas olhando, não era o lugar nem a hora. Me dá seu telefone, ele disse mais baixo. Por favor, a gente precisa conversar direito. Marina hesitou novamente. Rafael podia ver o conflito em seus olhos. Parte dela queria acreditar que as coisas poderiam ser diferentes. Mas outra parte, maior e mais cautelosa, o lembrava de todas as tentativas frustradas de contato, de todos os silêncios, de todas as noites em que ela chorou sozinha, enquanto esperava por uma ligação que nunca veio. Não vai adiantar nada, ela disse finalmente. Você tem sua vida. Eu tenho a minha. Eles são felizes assim. Felizes? Rafael olhou para as crianças famintas e para Marina contando moedas. Isso é ser feliz? A pergunta saiu mais dura do que ele pretendia e Marina fechou a cara imediatamente. Não ouse, ela disse com uma voz baixa, mas firme. Não ouse julgar como eu crio meus filhos. Eu posso não ter dinheiro, mas eles têm amor. Eles têm presença. Eles têm uma mãe que está aqui todos os dias, que dorme pouco para que eles durmam bem, que come menos para que eles comam mais. Isso é, mais do que você daria para eles. Rafael sentiu como se tivesse levado um tapa na cara. Marina estava certa, e eles dois sabiam disso. Durante o casamento, ele sempre priorizara o trabalho. Sempre havia uma reunião mais importante, um negócio mais urgente, uma viagem que não podia ser adiada. Marina tentou conversar com ele sobre isso centenas de vezes, e ele sempre prometeu que as coisas iam mudar depois do próximo projeto, da próxima aquisição, da próxima meta alcançada. Só que o próximo nunca chegava, e Marina foi embora. Você está certa, ele admitiu. Você está absolutamente certa, mas
Eu quero mudar isso. Quero conhecer eles. Quero aprender a ser pai deles. Marina olhou para ele por um longo momento, como se estivesse tentando decidir se acreditava ou não nas palavras dele. 2 anos e 8 meses, ela disse. Esse é o tempo que você perdeu. Primeiros passos, primeiras palavras, noites acordada quando eles tinham febre, dúzias de fraldas sujas, milhares de mamadeiras. Você perdeu tudo isso, Rafael. Não dá para recuperar. Eu sei, ele disse, mas talvez dê para começar de novo. As crianças tinham parado de chorar e agora olhavam para a conversa com aquela atenção intensa que crianças pequenas reservam para momentos que sentem serem importantes, mesmo sem entender exatamente o porquê. Marina olhou para Miguel e Helena, depois para Rafael, depois para as moedas em sua mão. Rafael podia ver a luta interna que ela travava. Orgulho contra a necessidade, desconfiança contra a esperança, autopreservação contra o desejo desesperado de que as coisas fossem diferentes. Por favor, Rafael disse uma última vez, deixa eu pelo menos garantir que eles tenham comida hoje. E depois a gente conversa. Sem pressa, sem pressão, só conversa. Marina fechou os olhos e respirou fundo. Quando os abriu novamente, Rafael viu que tinha ganhado uma chance. Uma única chance. Tudo bem, ela disse baixinho. Mas eu pago de volta. Cada centavo. Como você quiser, Rafael concordou, embora soubesse que nunca aceitaria reembolso algum. Ele se afastou enquanto Marina terminava as compras, adicionando alguns itens que havia devolvido. Quando chegaram ao caixa, Rafael entregou discretamente seu cartão para a funcionária antes que Marina pudesse protestar. O valor total não chegava a R$ 200, uma quantia que Rafael gastava em uma garrafa de vinho no jantar. Para Marina, obviamente, representava a diferença entre seus filhos comerem ou passarem fome. Quando saíram do mercado, Rafael ajudou a carregar as sacolas até o carro dela, um Corsa usado com algumas amassados e o vidro traseiro rachado. Ele instalou as cadeirinhas das crianças enquanto Marina organizava as compras no porta-malas, ambos trabalhando em silêncio. Meu telefone não mudou, Marina disse quando terminaram. O mesmo número de sempre. Rafael assentiu. Ele ainda tinha o número decorado, mesmo depois de todos esses anos. Eu vou ligar, ele prometeu. Hoje ainda. Marina entrou no carro e deu a partida. O motor tossiu algumas vezes antes de pegar. Enquanto ela manobrava para sair da vaga, Rafael se abaixou na janela do passageiro e acenou para as crianças. Miguel o ignorou completamente, mas Helena, após alguns segundos de hesitação, levantou uma mãozinha minúscula e acenou de volta. Foi um gesto simples, inocente, que durou menos de 2 segundos, mas foi o suficiente para que Rafael soubesse que sua vida acabara de mudar para sempre. Enquanto observava o carro se afastar no trânsito pesado da tarde paulistana, uma única pergunta martelava em sua mente. Se Marina havia tentado entrar em contato e ele nunca recebeu nada, quem havia interceptado suas mensagens? E por quê? Rafael dirigiu de volta para o escritório em estado de choque. As mãos tremiam ligeiramente no volante, enquanto processava tudo o que havia acontecido nas últimas 2 horas. Filhos. Ele tinha filhos. Gêmeos. E durante quase 3 anos, eles viveram a poucos quilômetros dele, passando necessidades enquanto ele acumulava mais e mais riqueza em uma vida que agora parecia completamente vazia. Chegando ao edifício comercial, onde funcionava a sede dos hotéis Almeida Santos, Rafael subiu direto para o 22º andar, sem cumprimentar ninguém. Sua secretária, Luciana, tentou interceptá-lo com a agenda do dia, mas ele apenas murmurou algo sobre cancelar tudo e se trancou na sala. O escritório era um reflexo perfeito de quem ele havia se tornado. Impecável, minimalista, dominado por uma mesa de vidro e uma vista panorâmica da cidade. As paredes eram decoradas com prêmios do setor hoteleiro e fotos dele com políticos e empresários influentes. Nenhuma foto pessoal, nenhuma lembrança de afeto. Era o escritório de um homem que havia escolhido o sucesso profissional acima de qualquer outra coisa. Rafael se serviu de um uísque, algo que normalmente só fazia após as 7 da noite, e tentou organizar os pensamentos.
Marina disse que havia tentado entrar em contato várias vezes, mas ele nunca recebeu uma ligação dela. Nunca viu um e-mail, nunca teve conhecimento de que ela havia ido à empresa. A primeira coisa que fez foi ligar para Luciana. Luciana, preciso que você verifique uma coisa para mim. Entre julho e dezembro de 3 anos atrás, houve algum contato de Marina Silva? Ligações, e-mails, tentativas de agendamento? Marina Silva. Luciana repetiu o nome, obviamente tentando lembrar. Sua ex-esposa? Isso. Houve uma pausa do outro lado da linha. Senhor Rafael, vou verificar nos registros, mas eu lembro vagamente de algumas ligações. Acho que a senhora Beatriz me orientou para não incomodá-lo com isso. Disse que eram questões já resolvidas do divórcio. Rafael sentiu o sangue gelar nas veias. Minha mãe? Sim, senhor. Ela disse que qualquer contato da Marina deveria ser direcionado para ela, que o senhor não queria ser perturbado. Rafael desligou o telefone sem se despedir. As mãos dele tremiam quando discou o número da mãe. Beatriz Almeida Santos atendia sempre no primeiro toque, como se estivesse constantemente esperando ligações importantes. Rafael, querido, que surpresa você ligar no meio da tarde. Aconteceu alguma coisa? Mãe, a gente precisa conversar. Agora. Claro, amor. Sobre o quê? Se for sobre o cardápio da festa de noivado, eu já resolvi tudo com a Camila. Ficou uma coisa linda, você vai adorar. Mãe, Rafael a interrompeu, tentando controlar o tom de voz. É sobre Marina. O silêncio do outro lado da linha foi revelador. Beatriz Almeida Santos não ficava em silêncio. Ela sempre tinha uma resposta pronta, um comentário, uma observação. O silêncio significava que ela sabia exatamente sobre o que Rafael estava falando. Ah, ela disse finalmente, você soube. Soube o que exatamente? Rafael, venha para casa, não é conversa para telefone. Mãe, me responda agora. Marina tentou entrar. Em contato comigo há 3 anos? Outro silêncio. Sim, ela admitiu. Ela tentou. E você interceptou? Eu protegi você, Beatriz disse, e sua voz ficou defensiva. Você estava reconstruindo sua vida, Rafael. Estava se recuperando do divórcio, focando nos negócios, amadurecendo. Ela só ia atrapalhar. Rafael fechou os olhos e contou até 10 antes de responder. Atrapalhar com o quê, mãe? Com os filhos, Beatriz disse, como se fosse óbvio. Ela queria que você soubesse dos filhos. E você achou que tinha o direito de esconder isso de mim? Eu achei que estava te protegendo, ela explodiu. Rafael, você era um menino de 25 anos que acabara de se divorciar e estava tentando construir uma empresa. Filhos significariam responsabilidades que você não estava pronto para assumir, significariam ela de volta na sua vida, significariam complicações que você não precisava. Não era sua decisão para tomar. Era sim, Beatriz gritou de volta. Eu sou sua mãe. Meu trabalho é te proteger, mesmo quando você não entende que precisa ser protegido. Rafael desligou o telefone e atirou o aparelho contra a parede. O dispositivo se estilhaçou, deixando uma marca na parede branca. 3 anos. 3 anos de vida dos seus filhos perdidos por causa da interferência da mãe. 3 anos em que Marina criou 2 crianças sozinha, passando dificuldades, enquanto ele acumulava mais milhões e planejava um casamento com uma mulher que nem amava de verdade. Ele precisava ver Marina novamente. Precisava entender tudo. Precisava conhecer seus filhos. Rafael pegou outro celular da gaveta e discou o número que ainda sabia de cor, mesmo após todos esses anos. Marina atendeu no quarto toque e sua voz soou cautelosa. Alô? Marina, sou eu. Rafael, eu estava me perguntando se você ia ligar mesmo. Posso te ver? Hoje ainda? Preciso explicar uma coisa. Houve uma pausa. Rafael podia ouvir o barulho das crianças ao fundo e o som caseiro, pratos sendo lavados, desenho animado na televisão, contrastava dolorosamente com o silêncio frio do seu escritório. Eles vão dormir em 1 hora, ela disse finalmente. Se você quiser vir depois, mando meu motorista buscar você. Rafael ofereceu.
Não, Marina disse rapidamente. Vem aqui em casa. Mas vem sozinho, sem motorista, sem escolta. E sem apresentar os filhos como seus para ninguém. Ainda não. Rafael anotou o endereço. Um prédio no Butantã, bairro de classe média baixa, onde moravam principalmente estudantes, universitários e famílias jovens. Era o tipo de lugar onde ele nunca havia posto os pés, a não ser talvez de passagem a caminho de algum lugar mais importante. O trânsito estava pesado quando ele saiu do escritório às 6 da tarde, dirigindo seu próprio carro pela primeira vez em meses. Normalmente, Carlos, seu motorista, o levava para todos os lugares enquanto ele trabalhava no banco traseiro. Dirigir lhe dava uma sensação estranha de liberdade e, ao mesmo tempo, de vulnerabilidade. O prédio de Marina ficava numa rua estreita, cercado por outros edifícios similares, construções dos anos 80, bem conservadas, mas sem nenhum luxo. Rafael estacionou na rua e observou o movimento da vizinhança. Crianças brincando na calçada, vizinhos conversando nas janelas, um senhor regando plantas na varanda. Era um mundo completamente diferente do condomínio fechado onde ele morava, com seguranças, portões automáticos e jardins perfeitamente planejados. Marina morava no apartamento 34, terceiro andar. Rafael subiu pelas escadas, respirando o cheiro familiar de prédio antigo, uma mistura de produtos de limpeza, comida caseira e o eco de muitas famílias vivendo suas vidas em espaços pequenos. Quando ela abriu a porta, Rafael viu que Marina havia tomado banho e trocado de roupa. Usava uma calça jeans escura e uma blusa branca simples, e havia feito um rabo de cavalo baixo que deixava seu rosto mais limpo. Ela estava mais bonita, mais parecida com a mulher que ele lembrava, mas ainda visivelmente magra e cansada. Oi, ela disse baixinho. Oi. O apartamento era pequeno, mas organizado. Uma sala de estar que também funcionava como sala de jantar, com um sofá azul já meio desbotado, uma mesa de madeira simples e uma televisão pequena. As paredes eram decoradas com desenhos infantis, grudados com fita crepe e algumas fotos das crianças em molduras baratas. Era um lar humilde, mas era definitivamente um lar, algo quente e vivo que contrastava com a frieza moderna da cobertura de Rafael. Miguel e Helena estavam no chão da sala, brincando com blocos de montar coloridos. Quando viram Rafael, reagiram exatamente como no mercado. Miguel se escondeu atrás do sofá e Helena começou a choramingar baixinho. Eles estranham pessoas novas, Marina explicou, pegando Helena no colo. Não saem muito de casa, não veem muita gente. Rafael se sentou na ponta do sofá, tentando parecer menos intimidador. Mas estava claro que, para duas crianças de 2 anos e meio, um homem de 1,80 m usando um terno caro, era uma figura assustadora. Marina, ele começou, eu descobri por que nunca recebi suas mensagens. Ela o olhou com expectativa, ainda embalando Helena. Foi minha mãe, Rafael disse. Ela interceptou tudo. Ligações, e-mails, tentativas de agendamento, tudo. Marina piscou algumas vezes, processando a informação. Sua mãe? Ela disse que queria me proteger, que achou que filhos iam atrapalhar minha vida, minha carreira. Rafael passou as mãos pelo cabelo, frustrado. Eu nunca soube de nada, Marina. Eu juro por Deus que nunca soube. Marina se sentou na poltrona, em frente ao sofá, ainda com Helena no colo. Miguel havia saído do esconderijo e agora observava Rafael com curiosidade cautelosa, mas ainda mantendo distância. 3 anos, ela disse baixinho. 3 anos eu pensei que você simplesmente não se importava. Me importava, Rafael disse, e sua voz saiu mais intensa do que ele pretendia. Eu me importava com você, sempre me importei. Só não sabia como ser diferente do que eu era. Marina olhou para ele por um longo momento. E você acha que sabe agora? A pergunta era justa, e Rafael não tinha uma resposta fácil. Ele sabia administrar hotéis, sabia fazer negócios internacionais, sabia transformar prejuízo em lucro, mas não sabia trocar uma fralda, não sabia acalmar uma criança chorando, não sabia sequer conversar com um filho de 2 anos. Não, ele admitiu.
Eu não sei, mas quero aprender. Miguel se aproximou lentamente, ainda olhando para Rafael com desconfiança. O menino tinha nas mãos um carrinho vermelho e ofereceu para Rafael ver, mantendo distância segura. Este é um carrinho bonito, Rafael disse suavemente. De que cor ele é? Mélio, Miguel respondeu, usando a linguagem ainda não totalmente formada típica da idade. Vermelho, Rafael repetiu. Igual ao meu. Carro? Miguel arregalou os olhos. Você tem carro melho? Tenho. Quer ver? Marina o olhou com uma expressão de alerta e Rafael entendeu imediatamente. Não podia simplesmente prometer coisas às crianças sem pensar nas consequências. Um dia, ele se corrigiu. Se a mamãe deixar, posso mostrar para você. Foi um pequeno progresso. Miguel não se aproximou mais, mas também não fugiu quando Rafael estendeu a mão para tocar o carrinho. Helena, por sua vez, havia parado de choramingar e agora observava Rafael com atenção, como se tentasse decidir se ele era uma ameaça ou não. Eles são lindos, Rafael disse. Para Marina. São iguais a você. Miguel tem seus olhos, Marina disse baixinho, e Helena tem o mesmo jeito teimoso que você tinha. A observação fez Rafael sorrir pela primeira vez no dia. Ela é teimosa? Muito. Quando decide que não quer comer alguma coisa, não adianta insistir. E quando quer alguma coisa, não desiste até conseguir. Rafael observou Helena, que agora havia se soltado do colo da mãe e se sentado no chão, mas ainda o observava atentamente. Havia algo na expressão dela, uma determinação silenciosa, que realmente lembrava a família dele. Marina, ele disse, eu sei que cometemos erros, sei que eu cometi erros, mas agora que eu sei da existência deles... Rafael fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Eu quero fazer parte da vida deles. Quero ser pai deles, de verdade. Não é assim que funciona, Marina respondeu, e sua voz tinha uma firmeza que Rafael reconhecia dos tempos de casado. Era o tom que ela usava quando estava protegendo algo importante. Você não pode simplesmente decidir que quer ser pai e esperar que eles te aceitem. Paternidade não é um cargo que você assume, Rafael. É uma relação que você constrói todos os dias. Eu sei, ele disse. E é isso que eu quero fazer, construir. A partir de agora? Ela perguntou. Depois de quase 3 anos? A partir de agora, Rafael confirmou. Marina se levantou e foi até a cozinha, voltando com 2 copos de água. O apartamento era tão pequeno que ela nunca saiu do alcance da voz. Rafael, ela disse, entregando um copo para ele. Você vai se casar em dezembro, com a Camila Mendonça. Saiu na Vogue, na Caras, em todos os lugares. Como é que isso vai funcionar? Rafael tinha esquecido completamente de Camila nas últimas horas. O casamento, que pela manhã parecia o próximo passo lógico e inevitável de sua vida, agora parecia uma peça de teatro da qual ele não queria mais participar. Eu vou cancelar, ele disse. Marina quase derrubou o copo de água. Como assim vai cancelar? Rafael, é daqui a 9 meses. Já tem convite enviado, toda a organização feita. E daí? Rafael perguntou. Eu descobri hoje que tenho 2 filhos. Vocês acham que eu vou seguir com um casamento de conveniência depois disso? Casamento de conveniência? Rafael percebeu que havia falado mais do que pretendia, mas também percebeu que não fazia mais sentido. Mentir ou disfarçar? Eu não amo a Camila, ele admitiu. É um casamento que faz sentido para os negócios, para as famílias, mas não tem amor. Marina o olhou como se estivesse vendo um estranho. E você ia se casar assim mesmo? Ia, Rafael disse simplesmente. Antes de hoje isso me parecia suficiente. E o que mudou? Rafael olhou para Miguel, que havia se aproximado um pouco mais e agora tentava empilhar blocos perto dos pés dele. Olhou para Helena, que estava brincando com uma boneca de pano, conversando sozinha em uma linguagem que misturava português com invenções infantis. Olhou para Marina, que mesmo magra e cansada ainda era a mulher mais bonita que ele já tinha visto. Tudo, ele respondeu. Mudou tudo. Eles conversaram por mais 1 hora, com Marina contando detalhes dos últimos 3 anos. A gravidez difícil, o nascimento prematuro dos gêmeos,
Os primeiros meses quando ela mal dormia, as dificuldades financeiras quando eles ficaram doentes e ela não pôde trabalhar. Rafael escutou tudo em silêncio, cada palavra sendo como uma punhalada na consciência. Enquanto isso, Miguel e Helena foram gradualmente se acostumando com sua presença. Miguel chegou a sentar ao lado de Rafael no sofá para mostrar como empilhava os blocos, e Helena permitiu que ele entregasse a boneca quando ela a deixou cair. Eram progressos pequenos, mas significativos. Quando Rafael se preparou para ir embora, Marina o acompanhou até a porta. "Rafael", ela disse, "se você realmente quer fazer isso, tem que ser devagar. Eles precisam de tempo para se acostumar. E eu também preciso." "Quanto tempo?" "Não sei", ela respondeu honestamente. "Depende de vocês, de como você se comportar, de como eles reagirem, de muita coisa." Rafael assentiu. "Posso voltar amanhã?" Marina hesitou. "Amanhã é sábado. Eles costumam ir ao parque de manhã. Posso ir com vocês?" "Pode", ela disse após uma pausa, "mas como amigo da mamãe, não como pai." "Ainda não." Rafael concordou, embora a palavra amigo tenha soado estranha. Ele nunca foi amigo de Marina. Ele foi namorado, noivo, marido, ex-marido, mas nunca amigo. Talvez fosse hora de começar por aí. Dirigindo de volta para casa, Rafael ligou para Camila. Ela atendeu no segundo toque com a voz alegre de sempre. "Rafa, que bom você ligar. Eu estava justamente olhando as opções de buquê com a Wedding Planner. Tem umas coisas lindas." "Camila", ele a interrompeu suavemente. "Precisamos conversar." "Conversar sobre o quê? Se for sobre a música da cerimônia, eu já disse que você pode escolher." "É sobre o casamento", Rafael disse. "Preciso te ver amanhã. É importante." Houve uma pausa do outro lado da linha. Camila era inteligente e percebeu que o tom de Rafael não era sobre detalhes de festa. "Tudo bem", ela disse mais séria. "Onde você quer que a gente se encontre?" "No meu apartamento, de manhã." "Rafael, você está me deixando preocupada. Aconteceu alguma coisa?" Rafael olhou pela janela do carro para a cidade iluminada, pensando em Miguel e Helena dormindo em suas camas pequenas, em Marina provavelmente ainda acordada, organizando roupas para o dia seguinte. "Sim", ele disse. "Aconteceu." O sábado amanheceu com um daqueles dias de sol de março que fazem São Paulo parecer uma cidade mais gentil. Rafael acordou às 5 da manhã, horário habitual mesmo nos fins de semana, mas pela primeira vez em anos não conferiu imediatamente os e-mails do trabalho. Em vez disso, ficou deitado observando o teto do quarto, pensando em como seria amanhã no parque com Marina e as crianças. Camila chegou ao apartamento dele às 9 em ponto, pontual como sempre. Ela usava um vestido florido e estava visivelmente nervosa, o que era raro para alguém naturalmente confiante como ela. "Bom dia", ela disse, beijando o rosto dele de forma automática. "Você está com uma cara péssima. Não dormiu?" "Não muito", Rafael admitiu, servindo café para ela na cozinha americana que raramente usava. Normalmente comia no escritório ou em restaurantes. "Camila, senta aqui. Preciso te contar uma coisa." Ela se sentou no banquinho alto da bancada, cruzando as pernas com elegância. Camila sempre teve uma postura perfeita, fruto de anos de aulas de etiqueta e eventos sociais. Tudo nela era harmonioso e adequado. "É sobre minha ex-mulher", Rafael começou. "Marina." Camila franziu ligeiramente a testa. Durante o namoro deles, Rafael havia mencionado Marina poucas vezes, sempre de forma vaga, como um capítulo encerrado da vida. "O que tem ela?" "Eu a encontrei ontem", Rafael disse, "por acaso num mercado, e descobri que eu tenho 2 filhos com ela, gêmeos, de 2 anos e meio." Camila piscou algumas vezes, como se estivesse processando as palavras em câmera lenta. "Como assim você tem filhos?" "Eu não sabia", Rafael explicou. "Marina tentou me contar na época, mas minha mãe interceptou todas as tentativas de contato dela. Descobri tudo ontem." "Sua mãe interceptou?" Camila repetiu incrédula. "Por quê?" "Porque ela achou que seria melhor para mim não saber, que ia atrapalhar minha vida."
Camila se levantou da banqueta e começou a andar pela cozinha. Era um hábito dela quando estava nervosa, andar de um lado para outro, como se o movimento ajudasse a organizar os pensamentos. Tá, mas espera aí, ela disse. Isso foi há 3 anos. Por que ela não tentou outras formas de contato? Não tentou através de advogados, não foi atrás de pensão? Porque ela tem orgulho, Rafael respondeu. E porque depois de várias tentativas ignoradas, ela deve ter concluído que eu simplesmente não queria saber. E você quer? Camila perguntou, parando de andar e o encarando. Saber, digo. Fazer parte da vida dessas crianças? Quero, Rafael disse sem hesitação. Quero muito. Camila se sentou novamente, desta vez na cadeira em frente à dele. Rafael, onde isso nos deixa? Onde deixa nosso casamento? A pergunta era direta e merecia uma resposta direta. Rafael respirou fundo. Camila, eu não posso me casar contigo. Ela fechou os olhos por um momento, como se estivesse absorvendo um golpe. Quando os abriu, Rafael viu lágrimas se formando. Por causa dos filhos? Ela perguntou. Por causa de tudo, Rafael respondeu suavemente. Os filhos, Marina. O fato de que eu percebi que não posso mais viver uma vida que não é realmente minha. Você me ama? Ela perguntou diretamente. Rafael havia se preparado para essa pergunta durante toda a madrugada. Eu gosto muito de você, Camila. Você é uma pessoa incrível, inteligente, bonita. Mas não, eu não te amo. E você merece alguém que te ame de verdade. As lágrimas começaram a descer pelo rosto dela. E você ainda ama ela? A Marina? Rafael demorou para responder porque ainda estava descobrindo a resposta para si mesmo. Eu não sei, ele disse honestamente. Eu sei que nunca parei de me sentir culpado pelo fim do nosso casamento. E sei que vê-la ontem mexeu comigo de uma forma que eu não esperava. Camila assentiu, limpando as lágrimas com as costas da mão. Eu sempre soube, ela disse baixinho. Sempre soube que você não estava completamente presente no nosso relacionamento. Sempre soube que tinha alguma coisa que você não conseguia me dar. Me desculpa, Rafael disse, e realmente sentia muito. Você não merecia isso. Não, ela concordou. Mas talvez seja melhor descobrir agora do que depois de casados. Ela se levantou e pegou a bolsa. Eu vou embora. E Rafael? Sim? Da próxima vez que você decidir se casar com alguém, tenha certeza de que está fazendo pelos motivos certos. Depois que Camila saiu, Rafael tomou banho e trocou de roupa, escolhendo jeans e uma camiseta polo, uma tentativa de parecer menos intimidador para as crianças. Às 10h30, estava parado na frente do prédio de Marina, nervoso como um adolescente no primeiro encontro. Marina desceu com Miguel e Helena alguns minutos depois. As crianças estavam em um carrinho duplo e Rafael notou que elas estavam com roupas diferentes das de ontem. Ainda simples, mas limpas e bem cuidadas. Marina usava uma calça jeans e uma blusa listrada e havia feito uma trança lateral no cabelo que a deixava mais jovem. Bom dia, ela disse, e sua voz soou menos tensa do que na noite anterior. Bom dia, Rafael respondeu. Onde fica o parque? Há umas 3 quadras daqui. Normalmente a gente vai andando. Rafael olhou para o carrinho duplo e se ofereceu. Posso empurrar? Marina hesitou por um segundo, depois concordou. Tudo bem. Empurrar o carrinho se mostrou mais complicado do que Rafael imaginou. Miguel se debatia constantemente, querendo sair para andar sozinho, enquanto Helena permanecia quieta, mas observava cada movimento de Rafael com atenção. Após uma quadra, Rafael já estava suando ligeiramente. É sempre assim? Ele perguntou para Marina. Miguel não gosta muito de ficar parado, ela explicou. Ele quer explorar tudo, tocar em tudo. Helena é mais tranquila, mas também mais desconfiada. No parque, Rafael se sentou em um banco enquanto Marina soltava as crianças na área dos brinquedos. Era um parque pequeno, mas bem conservado, cheio de famílias aproveitando a manhã de sábado. Rafael observou outras crianças brincando com seus pais. Homens empurrando balanços, ensinando a usar o escorregador, correndo atrás dos filhos na gangorra. Tudo parecia tão natural para eles, tão instintivo.
Rafael se sentiu completamente perdido. Você quer tentar? Marina perguntou-se, sentando ao lado dele. Tentar o quê? Brincar com eles. Rafael olhou para Miguel, que estava tentando escalar um brinquedo obviamente muito alto para a idade dele. Não sei como. Ninguém nasce sabendo, Marina disse. Você aprende fazendo. Rafael se levantou hesitante e caminhou até onde Miguel estava. O menino parou de escalar quando o viu se aproximando. Oi, Miguel, Rafael disse, agachando na altura dele. Esse brinquedo não é muito alto? Miguel olhou para o brinquedo, depois para Rafael, e assentiu. Muito alto. Quer ir no balanço? Rafael sugeriu, apontando para os balanços menores. Miguel considerou a oferta e finalmente concordou. Rafael o levou até o balanço e o ajudou a se sentar, mas quando tentou empurrar, Miguel começou a chorar. Devagar! Marina gritou do banco. Bem devagar! Rafael diminuiu a força do empurrão e Miguel parou de chorar. Na verdade, depois de alguns minutos, o menino começou a rir, uma risada alta e cristalina que fez algo estranho acontecer no peito de Rafael. Era a primeira vez que ouvia o riso do filho. Helena, que estava brincando na caixa de areia, observou a cena com interesse. Quando Rafael terminou de empurrar Miguel, ela se aproximou timidamente e apontou para o balanço ao lado. Helena também quer? Rafael perguntou. Ela assentiu, mas quando Rafael tentou levantá-la, ela se encolheu. Marina se aproximou e colocou Helena no balanço. Ela precisa de mais tempo, Marina explicou. Não se acostuma rápido com pessoas novas. Rafael empurrou Helena com ainda mais cuidado do que tinha feito com Miguel. Ela não riu como o irmão, mas também não chorou. Era um progresso. Depois do parque, Marina sugeriu que fossem tomar sorvete. Rafael ofereceu pagar, e desta vez, Marina aceitou sem protestar muito. Na sorveteria, Rafael observou fascinado como Marina administrava duas crianças pequenas simultaneamente. Limpando rostos, evitando que o sorvete caísse na roupa, negociando sobre sabores, mantendo uma paciência infinita. Como você faz isso sozinha? Ele perguntou quando finalmente conseguiram se sentar. Você se acostuma, Marina respondeu, limpando o rosto de Helena pela terceira vez. No começo era muito difícil, principalmente quando eram bebês e acordavam em horários alternados. Teve uma época que eu dormia 2 horas por noite. E trabalho? Rafael perguntou. Como você conseguiu trabalhar? Marina ficou em silêncio por um momento. No começo, minha vizinha, a dona Carmen, ajudava a cuidar deles enquanto eu fazia trabalhos freelance de design gráfico. Mas quando eles ficaram doentes, pneumonia, no inverno passado, eu tive que parar de trabalhar para cuidar deles. E aí, ela fez uma pausa. Aí as coisas ficaram difíceis. Difíceis como? Rafael perguntou, embora já soubesse a resposta. Sem dinheiro, Marina disse simplesmente. Sem condições de pagar aluguel, comida, remédio. Tivemos que nos mudar para um apartamento menor. Vendi tudo que tinha algum valor, e mesmo assim, ela olhou para as crianças que estavam concentradas em seus sorvetes. Às vezes não tinha comida suficiente para os 3. Rafael sentiu uma raiva física, visceral. Não de Marina, mas de si mesmo, da situação, da mãe que havia decidido por ele sem consultá-lo. Seus filhos passaram fome enquanto ele acumulava milhões. Marina, ele disse, deixa eu ajudar, financeiramente, pelo menos até você conseguir se estabilizar. Rafael, não é caridade, ele interrompeu. São meus filhos, é minha responsabilidade. Marina olhou para ele por um longo momento. Tudo bem, ela disse finalmente, mas com uma condição. Qual? Você não pode simplesmente mandar dinheiro e achar que isso resolve tudo. Se você quer ajudar, quer fazer parte da vida deles, tem que estar presente. De verdade. Não posso deixar eles se apegarem a você se você vai desaparecer na primeira dificuldade. Eu não vou desaparecer, Rafael prometeu. Como eu posso ter certeza? Era uma pergunta justa. Rafael não tinha histórico de priorizar relacionamentos sobre trabalho. Durante o casamento com Marina,
Ele havia cancelado dezenas de jantares, viagens e compromissos por causa de reuniões de última hora. Porque agora é diferente, ele disse. Eles são meus filhos, você é... Ele parou percebendo que não sabia exatamente o que Marina era para ele agora. O que eu sou? Ela perguntou suavemente. Você é importante, ele disse. Vocês três são as pessoas mais importantes da minha vida. Miguel escolheu exatamente esse momento para derrubar o sorvete no chão. Ele começou a chorar, e Rafael instintivamente se levantou para limpar a bagunça, pegando o guardanapos e se abaixando para consolar o menino. Não chora, ele disse limpando o chão. A gente compra outro. Miguel parou de chorar e olhou para Rafael com uma expressão de surpresa, como se não esperasse que ele fosse ajudar. Obrigado, o menino disse baixinho. Era a primeira palavra que Miguel direcionava especificamente para Rafael, e o impacto foi inesperado. Rafael sentiu os olhos arderem e teve que disfarçar, fingindo que estava concentrado em limpar o chão. No caminho de volta para casa, Rafael carregou Helena no colo enquanto Marina empurrava Miguel no carrinho. Helena havia adormecido, e o peso pequeno e quente contra seu peito fez Rafael entender pela primeira vez o que significava ser protetor de alguém tão vulnerável. Rafael, Marina disse quando chegaram ao prédio. Hoje à noite preciso conversar com minha mãe, contar para ela sobre você. Como você acha que ela vai reagir? Mal, Marina admitiu. Ela nunca gostou muito de você. Achou que você me tratava como prioridade secundária. Ela estava certa. Marina o olhou com surpresa. Você nunca admitiu isso antes. Antes eu não conseguia ver, Rafael disse. Agora consigo. Depois que Marina subiu com as crianças, Rafael ficou alguns minutos no carro, observando o movimento da rua. Seu telefone tocou. Era sua mãe ligando pela 5ª vez desde manhã. Ele havia ignorado todas as chamadas anteriores, mas sabia que não poderia evitar a conversa para sempre. Mãe, Rafael, finalmente, onde você está? Tentei ligar a manhã toda. Estou resolvendo as consequências das suas decisões, Rafael disse friamente. Que tom é esse? Rafael, você está sendo muito dramático. Vem para casa, vamos conversar com calma. Não tenho que conversar, mãe. Você mentiu para mim. Escondeu a existência dos meus filhos. Não há justificativa para isso. Ah, sim, Beatriz gritou. Você era muito jovem. Estava começando a empresa. Aquela menina só ia complicar sua vida. Aquela menina tem nome, Rafael disse. E aquelas crianças são seus netos. Houve um silêncio, tenso do outro lado da linha. Rafael, Beatriz disse, tentando um tom mais conciliador. Você não pode jogar sua vida fora por causa de um erro do passado. Pensa na Camila, pensa no casamento, pensa no futuro que vocês planejaram. Eu cancelei o casamento, Rafael disse. O silêncio desta vez foi ainda mais longo. Você cancelou o quê? O casamento com Camila. Acabou, mãe, e quero que você fique longe de mim, longe de Marina e longe dos meus filhos até eu decidir se posso confiar em você novamente. Rafael, você está cometendo o maior erro da sua vida. Não, Rafael respondeu, olhando para o prédio onde Marina vivia com seus filhos. O maior erro da minha vida foi deixar você tomar decisões que não eram suas. Isso nunca mais vai acontecer. Ele desligou o telefone e o colocou no modo silencioso. Pela primeira vez em anos, Rafael Almeida Santos havia escolhido família acima de conveniência. Pela primeira vez em anos, ele havia escolhido o que realmente importava. Agora só precisava aprender a ser o homem que suas escolhas exigiam que ele fosse. Na segunda-feira de manhã, Rafael chegou ao escritório com uma lista mental de mudanças que precisavam ser implementadas imediatamente. A primeira era reorganizar sua agenda para ter flexibilidade de horários. A segunda era transferir uma quantia significativa para a conta de Marina, não como pensão, mas como investimento no bem-estar de seus filhos. Marcos estava esperando na sala de reuniões com os contratos portugueses, mas Rafael tinha outras prioridades. Marcos, preciso que você assuma mais responsabilidades operacionais, Rafael disse sem preâmbulos, principalmente nas viagens internacionais. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Eu tenho filhos, Rafael disse simplesmente.
Gêmeos de 2 anos e meio. E quero estar presente na vida deles. Marcos arregalou os olhos. Desde quando você tem filhos? Desde sexta-feira, Rafael respondeu. É uma longa história. Ao longo da semana, Rafael estabeleceu uma rotina nova. Acordava cedo, resolvia o essencial do trabalho até o meio da tarde e depois ia para a casa de Marina. No início, as visitas eram tensas e formais. Ele se sentava na sala enquanto as crianças brincavam, conversava com Marina sobre assuntos neutros, tentava não interferir demais na rotina estabelecida. Mas, gradualmente, pequenos progressos aconteciam. Miguel começou a mostrar os brinquedos para Rafael sem ser perguntado. Helena permitiu que ele lhe desse um copo de água quando ela pediu. Uma noite, quando Miguel teve pesadelo, Rafael estava por perto e conseguiu acalmá-lo junto com Marina. Era um processo lento e, às vezes, frustrante. Rafael estava acostumado a resolver problemas através de estratégia e recursos, mas paternidade não funcionava assim. Não havia planilhas para calcular quanto tempo levaria para conquistar a confiança de uma criança de 2 anos. Não havia cronograma para aprender a trocar fraldas sem que a criança tentasse escapar. Não havia fórmulas para descobrir por que Helena chorava só por chorar às vezes. Mas havia também momentos de descoberta pura e simples, como quando Miguel conseguiu falar papai pela primeira vez, mesmo que ainda fosse mais parecido com papi. Ou quando Helena adormeceu no colo de Rafael enquanto ele lia uma história, confiando nele o suficiente para se sentir segura. Marina observava tudo com cuidado, ainda cautelosa, mas Rafael percebia que ela estava começando a acreditar que desta vez poderia ser diferente. O que nenhum dos dois esperava era que outros desafios estavam apenas começando. 3 semanas depois do reencontro no mercado, Rafael havia desenvolvido uma rotina que seus sócios consideravam completamente fora de caráter. Todas as tardes, às 4 horas, ele saía do escritório, independentemente do que estivesse acontecendo, e dirigia para o Butantã. Havia aprendido que Miguel gostava de brincar de carrinho no chão da sala, que Helena tinha medo de barulho alto e que Marina ficava mais bonita quando sorria de verdade, o que acontecia com mais frequência nos últimos dias. Nesta terça-feira específica, Rafael chegou ao apartamento de Marina no momento em que ela abria a porta para 2 mulheres elegantes, que ele não reconheceu inicialmente. Foi só quando a mais velha se virou que ele percebeu quem eram. Camila e sua mãe, Lúcia Mendonça. "Rafael!" Lúcia exclamou, como se encontrá-lo ali fosse uma surpresa maravilhosa. "Que coincidência! Estávamos justamente falando sobre você." Marina estava visivelmente desconfortável, segurando Helena no colo enquanto Miguel se escondia atrás de suas pernas. Camila olhava para Rafael com uma expressão que misturava mágoa e determinação. "Dona Lúcia!" Rafael cumprimentou educadamente. "Camila, o que estão fazendo aqui?" "Viemos conversar com a Marina", Lúcia disse, entrando no apartamento sem ser convidada. Mulher para mulher sabe como é, sobre essa situação toda. Rafael sentiu o estômago apertar. "Que situação?" "Ora, Rafael", Lúcia riu de forma artificial. "Você não vai fingir que não sabe. Todo mundo está falando. O casamento, cancelado, você aparecendo aqui todos os dias." Ela olhou ao redor do apartamento pequeno com um óbvio desdém. "As pessoas estão tirando conclusões." Marina estava cada vez mais tensa. Rafael podia ver que ela queria que todo mundo fosse embora, mas educação e intimidação a impediam de expulsar as visitas. "Que tipo de conclusões?" Rafael perguntou, embora não quisesse realmente saber a resposta. "Que você está sendo chantageado", Camila falou pela primeira vez. "Que alguém apareceu do nada dizendo que tem filhos seus e você está pagando para manter o escândalo em segredo." "Isso é ridículo", Rafael disse. "É mesmo?" Lúcia perguntou. "Porque, querido, vamos ser realistas. Você de repente cancela um casamento de 2 anos de planejamento, rompe com sua família e aparece vivendo aqui neste..." Ela gesticulou vagamente para o apartamento. "Neste local. O que as pessoas devem pensar?" Marina finalmente encontrou a voz. "Eu acho que vocês deveriam ir embora." "Claro, querida", Lúcia disse com condescendência.
Mas antes, quero fazer uma proposta. Uma proposta que pode resolver essa situação de forma que beneficie todo mundo. Rafael cruzou os braços. Que proposta? 5 milhões, Lúcia disse simplesmente, em troca de você desaparecer da vida dele. Para sempre. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Miguel começou a choramingar, sentindo a tensão no ar, e Helena se apertou mais contra Marina. 5 milhões? Marina repetiu incrédula. É dinheiro suficiente para você criar essas crianças confortavelmente, Lúcia continuou. Boa educação, saúde, tudo o que precisarem. Rafael volta para sua vida normal, se casa com minha filha como planejado, e todo mundo fica feliz. Rafael estava tão chocado que por alguns segundos não conseguiu falar. Quando finalmente se recompôs, sua voz saiu mais fria do que ele jamais havia usado com qualquer pessoa. Vocês vieram à casa da mãe dos meus filhos oferecer dinheiro para ela me abandonar? Estamos oferecendo uma solução prática, Lúcia disse. Rafael, você é inteligente. Sabe que isso não vai funcionar a longo prazo. Vocês são de mundos diferentes. Ela não vai se adaptar à sua vida e você não pode viver para sempre nesta situação. Sai da minha casa, Marina disse, e sua voz estava tremendo de raiva. Saem agora. Marina, Camila tentou uma abordagem mais suave. Eu entendo sua situação, realmente entendo. Ter filhos sozinha deve ser muito difícil. Mas o Rafael, ele não é como você. Ele não consegue viver uma vida simples. Ele vai, se cansar, vai sentir falta da vida dele. E no final você vai acabar machucada de novo. Você não me conhece, Marina respondeu, e não conhece seus filhos. Exato, Lúcia concordou. Nós não conhecemos vocês. Vocês não fazem parte do nosso mundo. E é melhor para todo mundo que permaneça assim. Rafael havia ouvido o suficiente. Saiam, ele disse. Agora. Rafael, Camila tentou mais uma vez. Pensa no que você está fazendo. Pensa no que você está jogando fora. Nossa vida, nossos planos, nosso futuro. Nosso futuro? Rafael repetiu. Camila, a gente nunca teve um futuro de verdade. A gente tinha um acordo, um contrato social. Isso não é vida. Lúcia se levantou, ajustando a bolsa cara no ombro. Muito bem, mas quando essa fantasia acabar, Rafael, e ela vai acabar, não venha procurar minha filha. Algumas pontes, quando queimadas, não se reconstroem. Depois que elas saíram, o apartamento ficou em silêncio tenso. Marina estava visivelmente abalada, ainda segurando Helena, que havia começado a chorar baixinho. Desculpa, Rafael disse. Desculpa muito. Eu nunca pensei que elas fariam isso. Marina se sentou no sofá, tentando acalmar Helena. 5 milhões, ela disse baixinho. Elas ofereceram 5 milhões. Marina. É mais dinheiro do que eu vou ver na vida inteira, ela continuou. É mais dinheiro do que eu posso imaginar. Rafael sentiu o coração acelerar. Você está considerando? Marina olhou para ele, e Rafael viu lágrimas se formando em seus olhos. Por um segundo, ela admitiu. Por um segundo eu pensei em como seria não ter que me preocupar se vai ter comida amanhã. Não ter que contar moedas no mercado. Poder dar para eles tudo o que eles merecem. Você pode ter isso, Rafael disse, se ajoelhando na frente dela. Pode ter tudo isso, mas não assim. Não em troca de me perder. Aí se ela estiver certa? Marina perguntou, as lágrimas agora descendo livremente. E se você se cansar? E se um dia você acordar e perceber que sua vida era melhor antes? E se os meninos se apegarem a você e depois você decidir que isso é complicado demais? Rafael olhou para Miguel, que havia parado de brincar, e observava a mãe chorar com preocupação infantil. Olhou para Helena, que havia parado de chorar, mas ainda estava assustada. Olhou para Marina, que mesmo chorando, ainda era a mulher mais bonita e forte que ele conhecia. Marina, ele disse suavemente, você se lembra por que a gente se divorciou? Ela assentiu, enxugando as lágrimas. Foi porque eu não estava presente. Porque eu sempre escolhia o trabalho, sempre tinha algo mais importante, sempre adiava a vida real para depois. Rafael pegou as mãos dela. Eu passei 3 anos vivendo exatamente a vida que escolhi. Rica, bem-sucedida, respeitada,
E era vazia, completamente vazia. Rafael... Não, ele interrompeu. Deixa eu terminar. Essas últimas semanas, vindo aqui todos os dias aprendendo quem são Miguel e Helena, relembrando quem você é, foram as semanas mais reais da minha vida. Pela primeira vez em anos, eu acordo com vontade de sair da cama. Pela primeira vez em anos, eu tenho algo que realmente importa. Miguel se aproximou cautelosamente e ofereceu um carrinho para Marina, sua forma infantil de tentar consolá-la. Olha só para ele, Rafael disse. Olha como ele se preocupa com você. Olha como Helena te abraça quando está com medo. Você criou duas pessoas incríveis, Marina. Sozinha, sem ajuda. Eles são perfeitos. Marina sorriu através das lágrimas. Eles não são perfeitos. Miguel é teimoso e Helena é dramática. São perfeitos para mim, Rafael disse. E você é perfeita para mim. As palavras saíram antes que Rafael percebesse que ia dizê-las. Marina olhou para ele com surpresa. Rafael, eu ainda te amo, ele disse. Agora que havia começado, não conseguia parar. Eu sempre te amei. Eu só não sabia como ser o homem que você merecia. Mas quero aprender. Quero tentar de novo. Marina ficou em silêncio por um longo momento, olhando para ele como se estivesse tentando enxergar além das palavras. Você está confundindo gratidão com amor, ela disse finalmente. Está se sentindo culpado pelos anos perdidos e... Não, Rafael a interrompeu. Eu te amo desde os 22 anos, quando você riu da minha gravata ridícula no primeiro encontro. Te amei quando casamos. Te amei quando você foi embora, mesmo que tenha demorado para admitir. E te amo agora, vendo como você é forte, como você luta, como você ama essas crianças. Marina se levantou e começou a andar pela sala ainda segurando Helena. Rafael, isso é loucura. A gente se conhece de novo há 3 semanas. Você acabou de sair de um noivado. Você o quê? Eu tenho medo, ela admitiu. Tenho medo de acreditar em você de novo e depois você ir embora. Tenho medo de deixar eles se apegarem a você e depois ter que explicar por que o pai não vem mais. Tenho medo de me apaixonar de novo e descobrir que você ainda é o mesmo homem que me deixava sozinha para fechar negócios. Rafael se aproximou dela lentamente. Eu não sou o mesmo homem, ele disse. E você pode me testar. Pode me testar todos os dias até ter certeza. Como? Fica doente, Rafael disse. Marca algo importante no mesmo dia que eu tiver uma reunião crucial. Vê se eu escolho você. Vê se eu escolho eles. Marina riu apesar das lágrimas. Você quer que eu fique doente de propósito? Quero que você me teste até ter certeza de que eu mudei. Miguel, que havia observado toda a conversa sem entender, mas percebendo que era importante, se aproximou de Rafael e puxou sua calça. Papai, ele disse claramente. Mamãe Tiste? Era a primeira vez que Miguel o chamava de papai de forma consciente, e o impacto foi visceral. Rafael se abaixou e pegou o menino no colo. A mamãe não está triste, ele disse. A mamãe está só pensando em coisas importantes. Você vai embora? Miguel perguntou, e a pergunta simples e direta fez Marina parar de andar. Rafael olhou para Marina, depois para Helena em seus braços, depois para Miguel em seus braços. Não, ele disse. Eu não vou embora nunca mais. Promete? Prometo. Marina se sentou novamente no sofá. Rafael, você não pode prometer isso para ele. E se acontecer alguma coisa? E se... Nada vai acontecer, Rafael disse. Nada que me faça ir embora. Naquela noite, depois que as crianças adormeceram, Rafael e Marina se sentaram na varanda minúscula do apartamento, tomando chá e conversando baixo. Era a primeira vez que ficavam sozinhos desde o reencontro e havia uma intimidade no ar que ambos estavam tentando navegar cuidadosamente. Marina, Rafael disse, eu sei que é cedo para falar sobre isso, mas eu quero que vocês se mudem para um lugar melhor, um apartamento maior, um bairro mais seguro. Marina balançou a cabeça. Rafael, eu não posso aceitar isso. Por quê? Porque se não der certo entre a gente, eu não vou conseguir pagar um lugar assim.
E aí vou ter que explicar para eles por que tivemos que sair da casa bonita para voltar para um lugar pequeno. Rafael entendeu a lógica, mas também via além dela. E se der certo? E se der certo? A gente conversa sobre isso. Tudo bem, Rafael aceitou. E sobre a gente? Como você quer que isso funcione? Marina demorou para responder. Devagar, ela disse finalmente. Muito devagar. Primeiro você precisa conquistar a confiança deles completamente. Depois a minha. Depois a gente vê. Quanto tempo você acha que isso vai levar? Marina sorriu. O tempo que levar. Rafael assentiu. Ele estava acostumado a cronogramas apertados e metas definidas, mas pela primeira vez na vida, ele estava disposto a deixar algo importante acontecer no seu próprio ritmo. Posso fazer uma pergunta? Ele disse. Pode. Durante esses anos, você namorou alguém? Se envolveu com alguém? Marina olhou para ele com surpresa. Rafael, eu tinha 2 bebês e estava quebrada. Quando é que eu teria tempo ou energia para namorar? Não sei. Só queria saber se houve alguém. Houve, Marina disse. E Rafael sentiu uma pontada de ciúme irracional. Houve o pediatra deles, o Dr. Carlos. Ele demonstrou interesse algumas vezes. E eu não estava pronta. Não estava interessada. Ela olhou para Rafael. E você? Além da Camila? Não, Rafael respondeu honestamente. Depois que vocês terminaram, eu meio que decidi que relacionamento sério era complicação desnecessária. Até conhecer Camila. Por que você decidiu se casar com ela? Rafael pensou na resposta. Porque era fácil, ele admitiu. Porque não mexia comigo. Porque eu podia continuar vivendo do jeito que sempre vivi. E agora? Agora eu quero que mexam comigo, Rafael disse. Quero ser mexido, complicado, desafiado. Quero sentir as coisas de verdade. Marina o olhou por um longo momento. Cuidado com o que você deseja, ela disse suavemente. Por quê? Porque sentir as coisas de verdade dói às vezes. Muito. Rafael se inclinou para mais perto dela. Você acha que eu não sei disso? Marina, eu passei 3 anos sentindo a sua falta todos os dias. 3 anos sabendo que tinha estragado a melhor coisa que já teve na minha vida. Eu sei que dói. E por que você nunca tentou me procurar? A pergunta pegou Rafael desprevenido. Porque eu achei que você estava melhor sem mim, ele disse. Porque eu achei que eu só ia estragar sua vida de novo. Rafael, Marina disse suavemente, você é muito inteligente para os negócios, mas muito burro para as pessoas. Ele riu. Obrigado pelo feedback construtivo. Quando eu fui embora, Marina continuou, eu fiquei esperando que você viesse atrás de mim. Não imediatamente, mas depois de algumas semanas, alguns meses. Eu ficava checando meu telefone, olhando para a porta, imaginando se você ia perceber que tinha perdido algo importante. E eu nunca fui. Nunca. Rafael pegou a mão dela. Perdão. Por tudo. Por não ter ido atrás de você. Por não ter respondido suas ligações porque nunca as recebi. Por ter deixado você criar nossos filhos sozinha. Marina entrelaçou os dedos dele com os dela. A parte de criar ele sozinha foi difícil, mas também foi especial. Foi só eu e eles contra o mundo. A gente aprendeu a se virar, a ser forte. Eu não mudaria isso. Mesmo com todas as dificuldades, porque me fez ver que eu sou mais forte do que imaginava. Rafael beijou a mão dela suavemente. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas segurando as mãos e olhando para a cidade iluminada. Era um momento simples, mas carregado de possibilidades. Rafael, Marina disse finalmente, se a gente tentar de novo, tem que ser diferente. Não pode ser como antes. Como você quer que seja? Real, ela disse. Verdadeiro. Sem joguinhos. Sem fingir que problemas não existem. Sem sacrificar família por trabalho. Se der problema, a gente enfrenta junto. Se der briga, a gente resolve conversando. Se der medo, a gente admite e trabalha em cima. Isso soa assustador, Rafael admitiu.
É assustador, Marina concordou, mas é a única forma que funciona. Rafael olhou para ela, cabelos soltos emoldurando o rosto, sem maquiagem, usando uma blusa simples que já havia conhecido dias melhores. Ela estava mais bonita do que ele lembrava, mais bonita do que qualquer foto de revista ou mulher arrumada para eventos sociais. Ela estava real. Marina, ele disse, posso te beijar? Ela ficou em silêncio por tanto tempo que Rafael achou que havia perguntado cedo demais. Então ela assentiu quase imperceptivelmente. O beijo foi suave, hesitante no início, como se ambos estivessem redescobrindo algo que pensavam ter perdido para sempre. Quando se separaram, Marina apoiou a testa na dele. Isso não significa que está tudo resolvido, ela sussurrou. Eu sei, Rafael respondeu. Significa que estamos tentando. Devagar, ela lembrou. Devagar, ele concordou. Mas ambos sabiam que, apesar de todas as cautelas e promessas de ir devagar, algo fundamental havia mudado naquela noite. Eles não eram mais apenas pais tentando descobrir como coexistir. Eles eram duas pessoas que ainda se amavam, tentando descobrir se era possível reconstruir o que havia sido quebrado. A resposta, Rafael esperava, era sim. 2 meses depois do confronto com Camila e sua mãe, Rafael havia estabelecido uma nova normalidade que surpreendia até a ele mesmo. Sua agenda de trabalho estava estruturada de forma completamente diferente. Reuniões importantes só aconteciam de manhã, viagens eram limitadas a no máximo 2 dias e as tardes eram sagradas, reservadas para Miguel, Helena e Marina. Nesta quinta-feira de maio, Rafael estava no chão da sala de Marina, montando um castelo de blocos com Miguel quando seu telefone tocou. Era Marcos, ligando do escritório com uma urgência evidente na voz. Rafa, tem uma situação aqui que precisa da sua atenção imediata. Que tipo de situação? Rafael perguntou, ainda ajudando Miguel a equilibrar uma torre particularmente ambiciosa. Os japoneses voltaram atrás do acordo, querem renegociar tudo, e só vão falar contigo, pessoalmente. Eles estão voando para cá hoje à noite e querem uma reunião amanhã de manhã. Rafael sentiu o estômago apertar. O acordo com os investidores japoneses representava a maior expansão internacional da empresa, quase 100 milhões de dólares em investimentos que poderiam dobrar o tamanho da rede hoteleira. Que horas? Ele perguntou. 8 da manhã. E Rafael, eles deixaram claro que, se não fecharmos amanhã, eles desistem definitivamente. Há outros grupos interessados em projetos similares no Brasil. Rafael fechou os olhos. Amanhã era sexta-feira, o dia que ele havia prometido levar Miguel e Helena ao zoológico pela primeira vez. Eles estavam falando sobre isso há 2 semanas, e Miguel havia contado para todos os vizinhos sobre o passeio com papai no zoológico. Reagenda, Rafael disse. Eles não vão reagendar, Marcos insistiu. Rafa, é 100 milhões de dólares. É o futuro da empresa. Reagenda, Rafael repetiu mais firme. Houve um silêncio do outro lado da linha. Rafael, você tem certeza? Isso pode significar perder o negócio completamente. Tenho certeza. Marina, que estava na cozinha preparando o jantar, havia escutado a conversa. Quando Rafael desligou, ela se aproximou com uma expressão preocupada. Rafael, se é importante, não é mais importante que eles, Rafael disse, apontando para Miguel e Helena. Nada é mais importante que eles. Mais 100 milhões de dólares. São só números numa conta bancária, Rafael disse. Miguel dormiu mal semana passada por causa de pesadelo e, quando eu perguntei o que ele estava sonhando, sabe o que ele disse? Marina balançou a cabeça. Que eu havia ido embora e não voltado mais, que o zoológico estava fechado para sempre e que eu não estava lá para abrir. Rafael pegou Marina pela mão. Marina, eu prefiro ser um homem mais pobre que está presente do que um homem rico que perde os momentos importantes. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Marina e Rafael conversaram sobre o que havia acontecido. Você tem certeza de que não vai se arrepender? Ela perguntou. É muito dinheiro, Rafael. Tenho certeza, ele respondeu. Marina, você se lembra do que você me disse quando a gente se divorciou? Eu disse muita coisa.
Você disse que eu estava tão focado em construir uma vida que esqueci de viver uma vida, que eu estava acumulando sucesso, mas perdendo tudo que realmente importava. Marina assentiu. Lembro. Você estava certa. E eu não vou cometer o mesmo erro de novo. Na sexta-feira de manhã, Rafael acordou às 7, 1 hora mais tarde que o normal, e encontrou 2 mensagens no celular. A primeira era de Marcos, confirmando que os japoneses haviam desistido do negócio. A segunda era de um número desconhecido. Rafael, aqui é Beatriz, precisamos conversar, é sobre a empresa. Rafael havia evitado qualquer contato com a mãe nas últimas semanas, ainda processando a mágoa pela interferência dela. Mas algo no tom da mensagem o preocupou. Ele ligou de volta. Beatriz atendeu no primeiro toque. Rafael, graças a Deus, onde você está? Estou em casa. Por quê? Que aconteceu? A empresa está sendo auditada pela Receita Federal. Chegaram de manhã cedo. Dizem que há irregularidades nas operações internacionais. Rafael sentiu o sangue gelar. Que tipo de irregularidades? Não sei. Eles não quiseram falar comigo. Disseram que só falam com você. Rafael olhou para o relógio. 8h30 da manhã. Dali a 1 hora, deveria estar pegando Marina e as crianças para ir ao zoológico. Mas uma auditoria da Receita era questão séria. Podia significar multas milionárias ou até processos criminais. Mãe, liga para o Dr. Augusto, advogado tributário. Fala para ele ir para a empresa agora. Eu chego em 1 hora. 1 hora? Beatriz repetiu. Rafael, eles estão revistando tudo. Você tem que vir agora. Rafael respirou fundo. Mãe, eu chego em 1 hora. Pede para eles esperarem. Ele desligou e imediatamente ligou para Marina. Marina, aconteceu uma coisa no trabalho. Uma auditoria federal. Eu preciso ir resolver, mas não sei quanto tempo vai demorar. Houve uma pausa do outro lado da linha. Rafael podia quase ouvir Marina processando a informação e chegando à conclusão de que o passeio seria cancelado. Tudo bem, ela disse, mas Rafael detectou a decepção na voz. A gente vai outro dia. Não, Rafael disse. Não vai ser outro dia. Vai ser hoje. Rafael, se é uma auditoria federal. Marina, me encontra no zoológico 12h. Eu resolvo isso e encontro vocês lá. E se você não conseguir resolver até lá? Eu consigo, Rafael disse com uma confiança que não estava totalmente sentindo. Confie em mim. Rafael chegou ao escritório e encontrou o caos. 3 auditores da Receita Federal haviam montado uma operação completa na sala de reuniões, com caixas de documentos, computadores e uma pilha de papéis que parecia não ter fim. O Dr. Augusto estava tentando negociar acesso limitado às informações, mas os auditores eram inflexíveis. Sr. Almeida Santos, o auditor-chefe, um homem de uns 50 anos com óculos e expressão severa, se apresentou. Sou o Dr. Henrique Fernandes. Precisamos esclarecer algumas discrepâncias nas suas operações internacionais. Que tipo de discrepâncias? Transferências para contas no exterior que não batem com os relatórios de receita. Investimentos em paraísos fiscais não declarados adequadamente. Movimentações suspeitas que podem caracterizar evasão. Rafael sentiu o estômago afundar. Ele sabia exatamente do que o auditor estava falando. Operações que sua mãe havia coordenado anos atrás, quando ela ainda participava ativamente da gestão financeira da empresa. Dr. Henrique, Rafael disse, posso ter acesso aos documentos específicos que estão sendo questionados? Por 2 horas, Rafael e Dr. Augusto trabalharam para entender as irregularidades. Ficou claro que eram operações antigas, realizadas quando Rafael ainda estava aprendendo os aspectos tributários do negócio e confiava completamente na gestão da mãe. Nada criminoso, mas definitivamente mal documentado e potencialmente custoso. Sr. Almeida, Dr. Henrique disse às 11h30, vamos precisar de mais tempo para analisar tudo isso. Pode levar o resto da semana. Dr. Henrique, Rafael disse olhando para o relógio, eu preciso sair agora. Tenho um compromisso inadiável. O auditor arregalou os olhos. Sr. Almeida, estamos falando de uma auditoria federal. Isso é prioridade absoluta.
E é por isso que vou deixar meu advogado aqui para resolver tudo, Rafael disse, já pegando o paletó. Doutor Augusto, você tem autorização total para tomar qualquer decisão necessária, assinar qualquer acordo, aceitar qualquer multa razoável, fazer o que for preciso. Doutor Augusto olhou para Rafael como se ele tivesse enlouquecido. Rafael, isso pode custar milhões. Você não pode sair no meio de uma auditoria. Posso e vou, Rafael disse. Confio em você para resolver isso da melhor forma possível. No caminho para o zoológico, Rafael ligou para Marcos e explicou a situação. Entre a auditoria e os japoneses desistirem, a gente pode estar falando de prejuízos enormes, Marcos disse. Rafael, você tem certeza do que está fazendo? Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida, Rafael respondeu. Rafael chegou ao zoológico 12h05 da tarde. Marina estava na entrada com Miguel e Helena, e pela expressão dela, era óbvio que ela não esperava que ele aparecesse realmente. Você veio, ela disse, e havia surpresa genuína em sua voz. Eu disse que viria, Rafael respondeu, se abaixando para cumprimentar as crianças. Papai não falta com a palavra. Miguel correu para abraçá-lo, gritando, Papai, zoológico! Com uma empolgação contagiante. Helena, ainda mais cautelosa, ofereceu a mão para Rafael segurar. Eles passaram a tarde inteira no zoológico. Rafael viu Miguel ter medo do leão, mas ficar fascinado com os pinguins. Viu Helena rir pela primeira vez com os macacos que faziam palhaçadas atrás do vidro. Carregou os dois no colo quando eles ficaram cansados demais para andar. Comprou algodão doce e assistiu eles se melarem inteiros, rindo quando Helena tentou dar comida para os patos do lago. Eram momentos simples, cotidianos, que não valiam 100 milhões de dólares, mas valiam tudo para Rafael. Rafael, Marina disse quando estavam descansando em um banco, observando as crianças brincarem no parquinho do zoológico. Você perdeu muito dinheiro hoje? Provavelmente, Rafael, admitiu. Mas ganhei muito mais. Como assim? Rafael apontou para Miguel, que estava tentando ensinar Helena a usar o escorregador. Olha para eles. Olha como eles confiam em mim agora. Olha como Helena está rindo. Há 2 semanas, ela mal me deixava pegar no colo. Marina observou as crianças. Ela está diferente mesmo. Os dois estão. E você? Rafael perguntou. Você está diferente? Marina o olhou por um longo momento. Estou começando a acreditar, ela disse baixinho, que desta vez pode ser diferente. Porque eu vim hoje. Porque você escolheu vir hoje, mesmo quando tinha motivos importantes para não vir. Rafael pegou a mão dela. Marina, eu quero que você saiba uma coisa. Eu posso perder todos os negócios do mundo, posso perder todo o dinheiro, posso ver a empresa falir, mas eu não posso perder vocês de novo. Não sobreviveria. Marina entrelaçou os dedos dele com os dela. Rafael, eu te amo, ele disse. Amo você, amo eles, amo essa vida que a gente está construindo. E se você deixar, eu quero que a gente tente de novo. De verdade desta vez. Marina ficou em silêncio, observando as crianças. E se der errado? Não vai dar, Rafael disse, porque agora eu sei o que é importante. Agora eu sei o que eu quero proteger. Como você pode ter tanta certeza? Porque hoje eu escolhi vocês, em vez de 100 milhões de dólares. Porque ontem eu escolhi vocês, em vez de um negócio que me custou 3 anos para construir. Porque a cada dia, a cada decisão, eu continuo escolhendo vocês. Miguel correu até eles com Helena logo atrás. Mamãe, papai, gelato! Miguel gritou, apontando para o carrinho de sorvete. Por favor, Helena acrescentou, usando a palavra mágica que Marina havia ensinado. Rafael olhou para Marina. Gelato? Marina sorriu. Gelato. Enquanto compravam sorvete, o telefone de Rafael tocou. Era Dr. Augusto. Rafael, conseguimos um acordo, multa de 2 milhões, bem menos do que poderia ter sido. Nada criminal, só administrativo. Perfeito, Rafael disse, observando Helena tentar lamber um sorvete que era maior que seu rosto. Obrigado por resolver. Rafael, preciso te falar uma coisa. Sua mãe estava aqui quando eu fechei o acordo.
Ela se ofereceu para pagar a multa. Rafael parou de andar. Como assim? Ela disse que as irregularidades foram responsabilidade dela, que você não deveria pagar pelo erro dela. Transferiu os 2 milhões da conta pessoal. Rafael olhou para Marina, que havia percebido que algo importante estava acontecendo. Ela está aí ainda? Rafael perguntou. Está. Quer falar com ela? Rafael hesitou. Ele ainda estava magoado com a mãe, ainda processando a interferência dela anos atrás, mas o gesto de assumir a responsabilidade financeira era significativo. Passa para ela. Houve uma pausa, depois a voz familiar de Beatriz. Rafael? Mãe, obrigado por pagar a multa. Era minha responsabilidade. Ela disse simplesmente. Foram decisões minhas que causaram problema. Rafael caminhou alguns passos para ter privacidade, ainda observando Marina e as crianças. Mãe, por que você fez isso? Por que você assumiu a responsabilidade agora? Beatriz demorou para responder. Porque eu entendi o que eu fiz com você e com aquela moça, com os meus netos, e porque eu vi você escolher eles hoje em vez do trabalho. Vi você sair no meio de uma auditoria federal para ir ao zoológico. E eu percebi que você está certo, Beatriz disse, e Rafael podia ouvir que ela estava chorando. Que eu estava errada. Que algumas coisas são mais importantes que dinheiro ou status, ou planos que a gente faz para os filhos. Rafael sentiu uma emoção complexa. Já ainda havia mágoa, mas também alívio. Mãe! Rafael, eu gostaria de conhecer meus netos, Beatriz disse, quando você achar que é hora certa. Se você achar que é hora certa. Rafael olhou para Miguel e Helena, agora completamente melecados de sorvete, rindo enquanto Marina tentava limpá-los com guardanapos. Talvez, ele disse. Com tempo, devagar. Obrigado, Beatriz disse. E Rafael? Aquela moça, Marina, ela é sortuda por ter você, e você é sortudo por ter ela. Depois de desligar, Rafael voltou para Marina. Tudo bem? Ela perguntou. Tudo bem, Rafael confirmou. Na verdade, tudo ótimo. No caminho de volta para casa, as crianças adormeceram no carro. Rafael dirigia devagar, sem pressa de chegar, observando pelo retrovisor Miguel e Helena dormindo em suas cadeirinhas. Marina, ele disse baixinho para não acordá-las, eu quero te fazer uma pergunta. Pergunta. Você quer se casar comigo? Marina quase engasgou. Rafael, não hoje, ele se apressou em esclarecer. Não amanhã, quando você estiver pronta. Quando tiver certeza. Mas quero que você saiba que é isso que eu quero. Quero ser seu marido de novo. Quero que a gente seja uma família de verdade. Marina ficou em silêncio por tanto tempo que Rafael achou que ela não ia responder. Sim, ela disse finalmente, tão baixinho que ele quase não ouviu. Sim. Sim, eu quero, ela disse mais alto. Não hoje, não amanhã, mas... Sim, quando estivermos prontos. Rafael parou o carro na frente do prédio dela e se virou para olhá-la. Sério? Marina assentiu, sorrindo. Sério. Rafael se inclinou e a beijou suavemente, enquanto Miguel e Helena dormiam no banco de trás, exaustos de um dia perfeito no zoológico. Quando se separaram, Rafael apoiou a testa na dela. Eu te amo tanto, ele sussurrou. Eu também te amo, Marina sussurrou de volta. Apesar de tudo, nunca parei. 6 meses depois, em uma manhã ensolarada de novembro, Rafael acordou no apartamento que agora dividia com Marina e as crianças, um lugar maior, mas ainda no Butantã, porque Marina queria manter as raízes da família na comunidade que a havia acolhido nos momentos difíceis. Miguel e Helena entraram no quarto correndo, como faziam todas as manhãs, pulando na cama e disputando espaço no colo dos pais. Papai, mamãe, café, Miguel anunciou. Por favor, Helena acrescentou, sempre mais educada. Rafael olhou para Marina, cabelos bagunçados, sem maquiagem, usando uma camisola simples. Ela estava mais bonita do que jamais. Estivera nas fotos das revistas quando ele era casado com Camila. Bom dia, senhora Almeida Santos, ele disse beijando a testa dela.
Ainda não sou senhora Almeida Santos, Marina riu. Faltam 2 meses para o casamento. Já é no meu coração, Rafael disse, e Miguel fez uma careta. Eca, romance, o menino disse fazendo Helena rir. Vocês vão entender quando crescerem, Marina disse, fazendo cócegas nos dois. Rafael se levantou para fazer café da manhã, algo que havia aprendido nos últimos meses e que se tornara sua responsabilidade diária. Enquanto preparava panquecas, escutava Marina conversando com as crianças sobre os planos do dia. Parque pela manhã, almoço com a avó Beatriz, que havia se tornado avó dedicada após um período inicial de adaptação, e à tarde, pintura de aquarela. Sua vida havia se tornado completamente diferente. Ele ainda dirigia a empresa hoteleira, que havia se recuperado bem da perda do investimento japonês, mas agora com uma estrutura que permitia flexibilidade real. Marcos havia assumido mais responsabilidades operacionais, Rafael havia contratado uma equipe de gestão mais robusta e aprendera a delegar de forma que pudesse estar presente na vida familiar. O dinheiro era menos, a vida social era mais restrita. Os eventos empresariais eram menos frequentes, mas pela primeira vez na vida Rafael era completamente feliz. Rafael, Marina o chamou da sala. Vem cá, quero te mostrar uma coisa. Ele encontrou Marina sentada no chão com as crianças, folheando um álbum de fotos. O que é isso? Eu estava organizando as fotos para o casamento e encontrei isso, ela disse, mostrando uma foto que ele não via há anos. Uma foto dos dois no primeiro apartamento que dividiram, logo após o casamento. Eles estavam rindo, abraçados, visivelmente apaixonados, mas também visivelmente jovens e inexperientes. A gente era tão jovem, Rafael observou. Éramos, Marina concordou, e a gente não sabia como fazer dar certo. Rafael se sentou ao lado dela, com Miguel imediatamente escalando para seu colo. E agora sabemos? Agora sabemos que não é sobre saber, Marina disse. É sobre escolher. Todos os dias, escolher a família, escolher o amor, escolher estar presente. Mesmo quando é difícil, especialmente quando é difícil. Helena se aninhou no colo de Marina e apontou para uma foto mais recente. Os 4 no zoológico, no dia em que Rafael havia escolhido a família em vez dos negócios. Papai, mamãe, família, ela disse, usando uma das poucas frases completas que já conseguia formar. Isso mesmo, amor, Marina disse, beijando o topo da cabeça da filha. Família. Rafael olhou ao redor da sala, brinquedos espalhados pelo chão, desenhos das crianças grudados nas paredes, 2 pequenas pessoas que dependiam dele para tudo. Uma mulher que havia escolhido confiar nele novamente, apesar de todas as razões para não confiar. Era caótico, era complicado, era exaustivo, era perfeito. Sabe o que eu acho? Rafael disse, abraçando Miguel enquanto observava Marina e Helena. O quê? Acho que a gente sempre soube como fazer dar certo, Rafael disse. Só demorou para entender que dar certo não significa ser fácil. Significa estar presente quando é difícil. Marina sorriu. É. Acho que você está certo. Miguel se mexeu no colo de Rafael e apontou para a janela, onde começava a chover. Chuva, ele observou. É, Rafael disse. Está chovendo, mas a gente está aqui dentro, juntinhos, seguros. Era uma metáfora simples, mas adequada. Lá fora, o mundo continuava complicado. Negócios, pressões, problemas, incertezas. Mas ali dentro, naquele apartamento no Butantã, eles haviam construído algo sólido, algo que podia resistir a qualquer tempestade. Rafael Almeida Santos havia aprendido, finalmente, a diferença entre ter tudo e ter o que realmente importava. E pela primeira vez na vida, ele tinha certeza de que havia escolhido certo.